As bikes estão cheias de buchas, espaçadores, mas será que isso é seguro? Sendo bem feito, na medida certa, não tem problema nenhum. O exemplo mais comum está aqui, ó. Esse é um cubo simples para catraca, não é para cassete. E olha só, a gente tem uma bucha aqui enorme que é para ocupar todo o espaço aqui da catraca, para o eixo não ficar ali só fininho, né? Então tem essa parte que, para ser leve, preferiram fazer uma bucha mais estreita do que a porca. Olha só, até um cubo com freehub tem espaçador, né? A gente tem o freehub aqui, então não está desse lado a bucha, mas ela está aqui, ó, embaixo da porca, no lado do freio a disco, para compensar o espaço necessário para a montagem, né? Tanto o encaixe no quadro, quanto o encaixe para o disco aqui, para nada encostar onde não pode. A gente pode usar o nome de bucha, de espaçador, dependendo de onde vai. Normalmente uma bucha dá a entender que vai dentro de alguma coisa, né? Mas pode ser um espaçador. Na verdade, o formato é o mesmo. E eu tenho outro bem comum aqui, que são esses espaçadores que vão embaixo do avanço, né? Para levantar o avanço, deixar na posição certa. E essa fábrica aqui, a Tracker, fabrica 6 tamanhos diferentes, né? Esses maiores são mais difíceis de achar. Às vezes você tem que pôr 5, 6, né? Dependendo da altura que você quer. E podia colocar um só, né? Esse espaçador que vai embaixo do avanço, o modelo mais estreito, né, que tem 5 mm, tem uns outros bem parecidos na bike, que muita gente pode ter e nem se ligou. Por exemplo, o Central BSA, o Holotech, Dub, né, que é o da SRAM, usam esses espaçadores aqui para fazer o chainline. Colocando, tirando 2, 3 espaçadores aqui de um lado ou do outro, você consegue mover a pé de vela e buscar, né, um chainline, um alinhamento de corrente mais perfeito. Também finos, como esse aqui, tem outro exemplo que está para todo lado, né? Tem em catraca e tem nos cassetes, que são esses espaçadores entre cada cog, ó. Uma peça de plástico, às vezes é de alumínio, dependendo da marca da bike, e eles mudam de acordo com a quantidade de marcha. Quanto mais marchas, né, mais velocidades a bike tem, mais finos são esses espaçadores. Porque nesse espaço aqui, que é um espaço pré-determinado, você pode colocar 7, 8, 9, 10 engrenagens mudando a largura desses calços. Então é outra peça que tem esses espaçadores ou buchas e você nem tinha se ligado, né? Tempos atrás a gente lançou como um produto pedaleria esses espaçadores aqui para colocar no freehub do cubo e transformar a bike com marcha numa bike single, ou seja, com apenas uma marcha, né? Você escolhe lá no cassete o cog, né? A engrenagem que você quer e faz a montagem aqui. Inclusive, ó, eles têm várias larguras diferentes que é para você conseguir fazer o chainline, né? Com a engrenagem mais para dentro, mais para fora ou na beiradinha. Era um negócio bem legal, da época do Silvio, né? O Silvio que fazia pra gente aqui, torneava esse material, a gente mandava anodizar. Mas hoje você acha isso para comprar, inclusive já vem até com o cog, né? Um cog mais padrão. E você pode usar aí numa fixa ou numa single, por exemplo, esse sistema. Desde que as bikes surgiram, o guidão mudou de espessura algumas vezes, né? Fora o formato, também a espessura do tubo. Onde vai os comandos ali, as manetes, a alavanca de mudança, é na medida 22.2. Então, por um bom tempo, o guidão era inteiro 22.2. E a mesa, aqui, por exemplo, eu tenho uma que é 25.4, é uma mesa antiga, né, comparada com as de hoje. Para usar um guidão que é 22.2 numa mesa dessa, você precisa desse adaptador, né? Então ele vai encaixado aqui e o guidão vai no meio. Então você consegue tirar folga. O guidão 22.2 é mais ou menos como o de BMX, né? Que ele é espessura única. Hoje você encontra esses, né, estufados, né? Aqui eu tenho um antigo, mas já é na medida do avanço, 25.4. Ele entra aqui, fica certinho. E hoje em dia você tem os mais grossos um pouco, né? O 31.8 e o de 35 mm, que é maior ainda. E sempre existe uma forma de adaptar, né? Então você consegue usar, por exemplo, um avanço para esse guidão mais grosso, colocar esse mais fino, desde que você coloque uma bucha adaptadora aqui no meio. Como eu faço muita adaptação, e às vezes eu tenho que fazer uma peça se ajustar na outra, eu tenho essa caixinha aqui que tem tudo que é solução, né? Tem espaçadores de vários diâmetros diferentes, de espessuras diferentes, tem várias
peças aqui que ajudam muito quando você tem que fazer algum trabalho e não está achando um espaçador certo. Essas buchas aqui foi eu que fiz, é um cano, né, com um corte no meio. É claro que tem que ter a medida externa e interna exatas, e eu faço um, depois eu tiro da bike, boto em algum lugar, esqueço que eu tenho, faço outro, então eu já tô com 3, mas ó, é a mesma coisa que esses aqui, né, que são feitos por fábricas. Acho que esse aqui também é da GTU Tracker, que é para adaptar um avanço atual, né, oversize, que a gente fala, que é 28.6, usar esse avanço numa espiga fina, né, numa espiga de garfo antigo 25.4. É claro que você não pode usar em cima da rosca aqui, eu estou falando de usar um garfo 25.4 a headset, né, que é maior, hoje você encontra e você corta, mas ó, ele tira a folga aqui, ó, você deixa ele certinho na medida do tubo. Apertando aqui agora, fica perfeito, nem aparece e é super seguro. Essas aqui são buchas para adaptar canote, né? A gente tem uma aqui também da indústria que 31.6 por fora, ou seja, aquele quadro, né, que tem usa um canote mais grosso, e 27.2 aqui dentro. Então você consegue, ela é bem longa, né? Você consegue fazer uma adaptação e ter bastante segurança, o canote não vai ficar girando. Essa aqui, ela é mais delicada, ela é mais fina, porém ela tem uma característica, né? Dentro aqui do tubo, ele tem 3 traços com alturas diferentes, que combinado com esses espaços aqui, você tem adaptação para vários tipos, olha só, e com legenda, né, que é mais legal. Aqui, ó, 29.2, 29.6, 29 exato. Então você vai girando ela aqui dentro em diversas posições, combinando esses canais com essas nervuras, né, que ela tem por dentro, você consegue modificar aqui, ó, esse diâmetro, né? Então você adapta melhor. Uma bucha serve para vários canotes diferentes. Essa aqui eu comprei por curiosidade e nunca usei, mas ela tem essas opções todas. E eu acabei fazendo uma no passado para usar esse canote que é na medida 26.8, é uma medida que já não se usa muito, para usar no 27.2, no furo 27.2. Então uma chapa fininha, eu até deixo preso aqui para não sumir, é uma lata, né? Na mesma altura daqueles outros, fiz até uma borda, ó, tem uma bordinha virada para fora, então a gente coloca no quadro, coloca a braçadeira aqui em cima, você nem vê, nem sabe que tem, e você coloca, o canote fica justinho, certinho, porque a diferença entre esse e o próximo, né, que é o 27.2, é uma diferença muito pequena, então quanto menor a diferença, melhor fica. Guardei para o final uma que eu faço bastante, mas não dá para fazer em casa. Essa é muito difícil, que é embuchar um central de um quadro antigo que você queira atualizar, né? Quer colocar uma pé de vela melhor, um central melhor num quadro antigo que tem um central 45mm, 50mm, tem que fazer uma bucha e colocar, né, na prensa, colocar sob pressão dentro do quadro. Então, às vezes precisa de várias toneladas, né, para colocar uma na outra, ou você tem que soldar uma peça na outra. Eu gosto de fazer com um tubo de alumínio que eu consigo tirar aqui por fora, ajustar precisamente a medida, e montado sob pressão você tem uma peça super segura, que aliás é praticamente impossível tirar isso de dentro de um quadro depois que está colocado. Vocês viram, né, que a grande maioria de buchas e espaçadores que eu mostrei nesse vídeo são soluções originais de fábrica, soluções dos componentes, tirando uma outra aí que é uma bucha adaptadora, feita por indústrias ou feita por um torneiro, por alguém como eu, desde que você respeite a tolerância, né, entre as duas medidas que você quer fazer a montagem, né, vai usar essa bucha para esse fim, dando um bom aperto. Muitas delas são às vezes coladas, então fica bom, fica seguro. Mas se você tiver dúvida, consulte um bom mecânico, consulte mais pessoas para saber se a adaptação que você vai fazer é segura. Lembrando que a indústria vai mudando as coisas, aumentando o diâmetro, né? Como o Avanço, por exemplo. Agora saiu um para guidão 35mm, eu tenho certeza que já deve ter uma bucha que pode permitir que você use nesse Avanço de 35mm um guidão 31.8, é comum, né? A indústria vai e vem para dar muitas opções para a gente, para não te obrigar a comprar coisas novas, caras, e você consegue fazer a adaptação. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!